Das muitas coisas no meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e o seu olhar. Eu tantas vezes vi o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar e o sol poente. Oh, 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 oh. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. E agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Oh, muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer esse vínculo familiar, né? Hoje nós começamos o nosso programa falando de família. Eu acho interessante porque Padre Zezinho, quando há muitos anos, né, essa música já tem, eu me lembro que ela estava no LP Um Certo Galileu. Eu era menino, foi quando João Paulo II veio a primeira vez ao Brasil, em 1980, não foi isso? 82, uma coisa assim. Eu levei para casa de Aparecida. Isso era uma tradição, né, de o mineiro todo ano, por mais simples que fosse a família, juntava um dinheirinho e vinha em romaria para Aparecida do Norte, como nós chamávamos. Sei que o povo aqui não gosta que fala Aparecida do Norte, não, mas nós lá em Minas chamamos de Aparecida do Norte. Eu me lembro quando ouvi essa canção,
me ocorreu um sentimento bom, apesar de sempre ter tido uma experiência familiar difícil, doída, pelos mesmos motivos que talvez você também tenha tido. Alcoolismo dentro de casa, aquela prostituição socializada que a gente vê muito perto de nós, as pessoas esquecendo o valor que têm, desunião entre irmãos. Eu experimentei a família com todos os limites e mesmo assim ela me fez bem. Ela me fez ser quem eu sou. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu fiquei um tempo fora, né? E ultimamente, sobretudo depois da síndrome do pânico, ficar muito tempo longe da minha casa tem me custado muito. Eu gosto de usar uma expressão feia, mas que diz uma coisa bonita. É quase um estupro emocional. É como se fosse uma violência emocional, o distanciamento prolongado da minha casa. E há um tempo eu tenho pensado sobre o significado da casa, que num primeiro momento é um aglomerado de paredes, janelas, vidros, algumas bonitas, outras mais simples, mas sempre casa. A gente pode viajar o mundo inteiro que a nossa casa continua sendo o melhor lugar. Você pode passar uma semana inteira num hotel 5 estrelas, você acha aquilo tudo muito maravilhoso, mas vai chegando um momento que você quer a sua casa. Por mais simples que ela seja, é o seu lugar, é o seu cantinho. Eu vejo isso nas peregrinações que nós fazemos. Passamos por lugares maravilhosos, mas no fundo, no finalzinho, está todo mundo louco pela casa. Por quê? A casa não é apenas um aglomerado de paredes, de janelas, de pisos, de revestimentos. Não. A casa é um sentimento que nos ocorre. É aquele sentimento que lhe traz um aconchego existencial. Que bom estar aqui. E o que traz esse aconchego existencial é o significado que essas paredes ganharam com o tempo. As pessoas que moram ali, o que essas pessoas significam na sua vida, o que você já viveu dentro daquelas paredes. Então, quando eu me recordo que quando eu ouvi essa música, é claro, eu não tinha o discernimento que hoje eu tenho de lar. Mas eu sabia naquela época que aquela música me despertava justamente isso que eu estou dizendo para vocês hoje. Um conforto existencial. Era bom ser quem eu era. Morar de hoje, minha gente, falando sobre família, sobretudo por causa dos longos conflitos que nós estamos vivendo e experimentando hoje. Tudo começou quando uma exposição de arte propunha para crianças uma arte que não era adequada para elas. Olha, eu sou um ferrenho defensor da liberdade de criação. Eu acho que o artista tem de ter liberdade para criar e manifestar tudo o que ele quer manifestar através da sua sensibilidade, desde que isso não esteja infringindo uma regra, uma lei, que no caso, uma lei jurídica, que rege o Estatuto da Criança, por exemplo, ou até mesmo o respeito às religiões. O vilipêndio religioso é um crime, por exemplo. Enfim, não quero entrar no mérito da questão. Eu quero apenas pensar que, diante de toda essa polêmica que hoje nós estamos vivendo, a igreja se posicionando, algumas pessoas de forma mais radical, com um pouco mais de agressividade no discurso, outras com mais sensatez, algumas que ficam meio escondidas, dizendo coisas absurdas. Não quero entrar no mérito. O que eu quero é que a gente tenha a coragem de pensar as nossas casas, as estruturas que damos aos nossos filhos,
Porque eu pessoalmente não quero participar da hipocrisia. Eu pessoalmente não quero comungar da hipocrisia. Do levantar uma bandeira sem que eu esteja preocupado e atencioso com a estrutura de mundo que eu crio e que está ali sob a minha responsabilidade. Eu digo isso porque um lar cristão católico, pelo nome, pela nomenclatura, também pode ser proibido para uma criança. Depende do que se vive ali dentro. É muito fácil a gente se levantar e, com um discurso moralista, apontar todos os defeitos do mundo. Não estou dizendo que a gente não tenha que se manifestar. O que eu estou dizendo é que o primeiro passo a ser feito é analisar a estrutura que nós damos aos nossos filhos. Hoje, até houve uma decisão inteligente de colocar faixa etária. Por exemplo, essa exposição de arte não é recomendada a pessoas, acho que até 18 é exagero, um menino de 16 anos já dirige, já tem título de eleitor, já vota, não sei. Essa questão da maioridade, né, que depois vai incutir também nas leis, não sei. Mas digamos que está lá. Não é recomendado para quem é menor de 18 anos. Isso é fundamental. O cinema é assim. Quando você vai ligar a televisão, faz parte da lei, é obrigatório dizer a indicação daquela programação para que você tenha o direito de exercer autoridade sobre seu filho. Você é pai, você é mãe, você é tutor, você é tutora. É sua responsabilidade zelar por aquele que ainda não tem condições de decidir sozinho. O Estado deve zelar pelas questões maiores? Deve. Mas não se engane. A lei que o seu filho vai prestar atenção é aquela que você vai escrever no coração dele desde pequeno. Mesmo porque se depois o Estado permitir, o seu filho saberá, por um valor que lhe foi ensinado, que não é para ele. É igual a questão do aborto. É claro que nós vamos lutar sempre pelo direito à vida. Agora, se por acaso passar, se por acaso for aprovado que toda mulher tem o direito de ir ali no posto de saúde fazer um aborto porque está grávida e não quer ter o filho, isso muda alguma coisa para nós cristãos? Absolutamente nada. Porque a lei que nós seguimos é outra. Volto a dizer, temos sim como igreja a obrigação de lutar para que um absurdo desse não aconteça. Temos o direito de opinar. Da mesma forma como temos de ouvir os que pensam diferente de nós e conviver, porque nós não vamos nos matar porque temos opiniões diferentes. Fica contraditório para nós querer matar o outro porque pensa diferente quando nós estamos lutando pelo direito à vida. A lei que de fato vai orientar os nossos filhos é aquela que nós vamos escrevendo aos poucos, mediante o nosso trabalho de educadores. Essa semana nós comemoramos o Dia do Professor. O meu abraço carinhoso a todos estes homens e mulheres resistentes que trabalham com um salário vergonhoso, de maneira muito especial, da rede pública de ensino. Uma carga horária pesada, sem remuneração, sem condições de fazer uma reciclagem para poder continuar dando a si mesmo alegria. Sim, porque quem não se recicla, aos poucos vai perdendo o prazer de fazer o que faz. Estudar é uma dinâmica de todo professor, e nem sempre o professor pode, porque ele não tem dinheiro para isso, ele não tem tempo para isso. Mas vamos pensar que a função do professor, ela se difere muito da função do pai e mãe. Nós não podemos jogar nas costas dos nossos professores a responsabilidade de educar os nossos filhos em valores que competem a nós.
Nós somos os responsáveis pela primeira formação. E eu acho interessante porque com essa discussão tão acalorada e tão cheia de frases pesadas, né? E às vezes até com um moralismo, eu tenho tanto receio com os discursos moralistas, porque geralmente escondem fragilidades. A pessoa quer gritar publicamente com uma tentativa de esconder as suas vergonhas pessoais. Eu prefiro os discursos mais sensatos, os discursos que coloca aquele que faz o discurso dentro da problemática. É muito mais interessante eu dizer: nós estamos propensos aos crimes, somos os primeiros suspeitos a cometerem uma atrocidade dessa com os nossos filhos. É igual o assunto da pedofilia. Eu faço parte de uma comissão, acho que desde 2009, fui convidado pelo Cazé, que é um promotor lá do interior de Minas, lá em Divinópolis. O Cazé me deu a oportunidade de, naquela época, ir a Brasília, participar da CPI, e abriu as portas para uma campanha que nós trazemos até hoje, a camiseta, e fazemos propaganda disso, que é Todos contra a Pedofilia. Quantas vezes eu ouvi dizer que pedofilia é um problema dos padres? Fala de pedofilia, lembra do padre imediatamente. Tá certo? Fico felicíssimo que o Papa Francisco não esteja tolerante com a pedofilia. Sim, é um problema nosso também. Mas as estatísticas que eu vi dentro deste estudo que o Cazé me mostrou, que com ele eu tive a oportunidade, aliás, de ver imagens horrorosas que eu nunca mais na minha vida quero ver novamente. Quando ele me falou: padre, o senhor tem ideia do que seja de fato a pedofilia? Eu falei assim: não. E ele, numa partilha de todo o material que ele tinha, porque eu estava dentro daquela comissão, comecei a ver algumas coisas. E você acha que pedofilia acontece apenas dentro da igreja? Engana-se. O maior número acontece dentro das nossas casas. Nossos filhos, nossas crianças são abusadas sexualmente por pessoas próximas a elas. Pais, padrastos, mães, irmãos, tios, primos, vizinhos. Estes são os primeiros. Então, o gesto mais responsável que nós podemos ter diante deste mundo tão conturbado, tão abalado em sua escala de valores, não é a gente ficar violento por aí, não. A violência que transforma o mundo é a que Mahatma Gandhi propôs, é a que Jesus propôs também quando mandou Pedro guardar a espada que estava querendo cortar. Não estava querendo cortar, ele cortou a orelha do Malcolm, o soldado. Não, a violência, o ato de violência que pode transformar o mundo é aquele que modifica as nossas atitudes. É aquele que faz a macro-responsabilidade tornar-se micro. Eu tenho uma grande responsabilidade. Tá bom, mas qual é a parte que me cabe? Todos contra a pedofilia. Bonito demais. Todos, eu posso me esconder no todos. Mas eu tenho de ser um vigilante da vida do meu filho. Sim, gente, não dá para ser pai e mãe sem exercer o estado de vigilância. Hoje o seu filho tem um smartphone nas mãos desde os 3, 4 anos. Ele tem acesso à internet. Eu sou muito amigo de um policial federal. E ele, veja bem, gente, um homem que investiga, era uma das maiores autoridades no aeroporto de Guarulhos. E um dia ele me ligou chorando: padre, descobri que meu filho está sendo vítima de pedofilia. Mas como assim? Pois é. Eu que sou tão esperto, eu que sou tão atento a tudo que acontece,
no aeroporto de Guarulhos, naquela estrutura criminosa, né? Porque ali acontecem muitos crimes dentro do aeroporto de Guarulhos, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, roubo de malas, uma série de coisas, que a Polícia Federal, que aliás tem o nosso profundo respeito nos últimos anos, né? Nós estamos orgulhosos da nossa Polícia Federal. Ele me contou: pois é, padre, vigiei o aeroporto de Guarulhos e esqueci de vigiar a minha casa. O menino dele estava mantendo contato, que no primeiro momento parecia um amigo mais velho, e foram conversando, e esse outro, que estava do lado de lá, começou a conseguir fotografias do menino nu, imagens. E aí você sabe o estrago que isso faz numa família. Eu tenho muito próximo a mim situações que eu vi de perto, que eu acompanhei. Lá agora, quando fomos conhecer a estrutura da Tia Socorro, meninas de 10 anos, grávidas de seus pais, meninas de 11, 12 anos, que foram iniciadas sexualmente pelos tios, pelos irmãos. Já falei aqui. Então, nós também precisamos fazer meia-culpa e pensar que às vezes a estrutura familiar que nós oferecemos aos nossos filhos também deveria ser proibida para menores de 18 anos. Os nossos filhos, eles estão se acostumando com os nossos vícios. Sim, eu acho, pode me chamar de retrógrado, eu acho um desrespeito beber diante de um filho, fumar na presença de uma criança. Ah, padre, mas então como é que nós vamos fazer? Pois é, a gente quer ter filhos saudáveis, mas nós não queremos curar os nossos comportamentos doentios. E nós não podemos nos esquecer que este mundo, esse filho que nós estamos entregando ao mundo, é o nosso principal trabalho. De nada adianta você gestar uma empresa maravilhosa se você não gesta bem pessoas. O mundo está o caos que está, é porque as pessoas estão cada vez mais deseducadas, crescendo distante de valores que possam de fato fazer diferença na vida delas, dar sustento para a existência, minha gente. Sim, nós criamos estruturas viciosas dentro da nossa casa, os nossos filhos participam disso, e depois um dia nós vamos querer ter autoridade de dizer que ele não deve fazer isso. Veja a erotização das crianças, que também é um assunto que está em moda. Todo mundo falando sobre isso. Aqui no programa de Direção Espiritual, há mais de 10 anos nós falamos disso. De quão é nocivo expor uma criança a um conteúdo para o qual ela ainda não está madura. Quantas vezes você vê circulando pela internet vídeos de crianças vestidas como se fossem adultas, dançando com a inocência que é própria dela, que ela não sabe que ela está sendo erotizada. Quem está erotizando é quem vestiu daquele jeito, quem colocou aquela música com aquele conteúdo que é puramente sexual para uma criança que ainda não tem maturidade de fazer o filtro. Então, volto a dizer, antes da gente fazer a crítica do mundo, vamos fazer a crítica das nossas casas. Qual é a música que a gente põe para as nossas crianças ouvir? Se nós estamos permitindo o lúdico, se nós estamos promovendo o lúdico para as nossas crianças, se nós estamos trazendo para a estrutura delas o lúdico, aquele desenho animado que educa, sabe? Sim, se você procurar na televisão, tem coisa muito boa.
preparada especialmente para o desenvolvimento moral, sexual, afetivo, ético da criança. Sim, se você quiser, você cria uma estrutura de proteção. Porque você não tem como proteger a criança das influências que ela vai receber na hora que ela sai de casa. Mas, por favor, se você não criar a estrutura de proteção dentro da sua casa, me desculpe, você está sendo negligente com o filho que você colocou no mundo. E todos nós, minha gente, isso não é uma responsabilidade só de pai e mãe, não. Eu recebi tantas influências boas dos meus irmãos. Todo mundo que está dentro de casa ajuda a educar. E volto a dizer, a função da professora vai ser outra, vai ser trazer conhecimento. E infelizmente os nossos professores encontram os nossos filhos com tantos déficits, com tanto prejuízo, que às vezes ao invés de ensinar matemática, ele tem que ensinar bons costumes. Os nossos filhos chegam dentro da escola com um prejuízo tão grande, que em vez de ensinar a língua portuguesa, a professora tem que passar horas e horas ensinando regras de higiene. Ou então de caráter. Aí o fardo fica todo em cima dos professores. Sim, nós vimos agora há pouco tempo algumas histórias de alunos que agrediram professores. O que acontece? Nós é que estamos mandando esses filhos agressivos. Por que a gente não conseguiu cuidar disso dentro de casa? Porque a gente quer tratar pessoas da mesma forma como nós tratamos os nossos eletrodomésticos, fazendo uma manutenção de vez em quando. Não, uma pessoa não é um eletrodoméstico. Uma pessoa requer demandas diárias. Se você coloca um filho no mundo, prepare-se para ter demandas diárias de atenção, de afeto, de palavras. A palavra é que vai fazer com que aquela criança compreenda o mundo. Isso é difícil, mas então não tenha. Você não é obrigado a ter filho. Não existe uma lei mandando a gente ter filhos. Aliás, tem gente demais no mundo. Se a gente der uma segurada, vai fazer bem ao planeta. O planeta está gritando, apavorado do tanto de gente, que já não há mais recursos para tanta gente. Então nós nos reproduzimos igual coelhos, sem nenhuma responsabilidade, sem pensar no futuro, e ainda não queremos os desdobramentos naturais que virão do fato de você ser pai, do fato de você ser mãe. Gente, até na natureza, onde não existe a inteligência que nós humanos temos, a mãe sabe exatamente até o momento em que ela precisa conduzir o filho e ensinar tudo para que depois ele sobreviva sozinho. Nós não queremos. Nós não queremos mudar 1 centímetro na estrutura da nossa vida porque tivemos filhos. Tudo isso em nome de uma revolução. Não estou dizendo que a mulher tenha que privar-se de ter a sua vida. Não, eu estou chamando a atenção da família. Em nenhum momento eu estou dizendo que a mulher é a responsável por tudo isso. Isso é uma responsabilidade da mãe, isso é uma responsabilidade do pai, isso é uma responsabilidade de quem está por perto. Se tem avô, se tem avó, se tem irmão, todos nós somos responsáveis por ajudar as nossas crianças serem crianças, darem a elas o direito à inocência. Sim, uma pessoa que não tem o direito à inocência, ela envelhece cedo, ela envelhece antes da hora, ela deprime antes da hora. Então a gente pensar a família é a gente começar a cuidar do sentimento que nos ocorre quando a gente chega em casa. E do sentimento que nós ajudamos a construir para aquele que chega em casa. Família
é uma realidade muito sagrada. E ela é tão sagrada que ela não se limita ao sangue. Família são todos aqueles que de alguma forma participam na nossa evolução, na nossa melhoria, na edificação de tudo aquilo que nós precisamos ter para sermos boas pessoas no mundo de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos assiste, que nos acompanha. Quero agradecer muito ao povo querido de Ouro Preto que me recebeu ontem. Ontem nós fomos gravar um especial de Natal para o programa Estrelas. E foi uma alegria imensa estar em Ouro Preto, conhecer o Padre Marcelo, o pároco lá da Igreja Nossa Senhora do Pilar. Que ser humano fantástico. É bom quando a gente encontra um padre que você percebe que exerce com todas as suas possibilidades o ministério sacerdotal. Fico muito feliz, fiquei muito honrado de ter estado aí com vocês, de ter recebido o carinho de todos. Muito obrigado. Quero aproveitar também o ensejo para agradecer os lugares por onde eu passei esse fim de semana, na sexta-feira em Bauru, no sábado em São Paulo e no domingo em Sorocaba. A minha missão, que tem sido tão pesada para mim, fica tão leve quando eu encontro esse povo querido que me acolhe com tanto carinho, com tanto respeito. Eu falo do Padre Marcelo e eu quero aproveitar para mandar um abraço carinhoso a todos os padres. Eu tenho pensado muito, vocês não fazem ideia de como eu recebi cartas, e-mails de padres que quiseram partilhar comigo que diante da minha confissão, da minha fragilidade, da minha síndrome do pânico, que também se encorajaram para reconhecerem que também passavam pelo mesmo problema. Nós padres trabalhamos muito, temos muitas obrigações. Eu queria muito que você tivesse bastante paciência com seu padre aí. Eu sei que todos nós temos defeitos, faz parte da vida humana. Eu sei que nós deveríamos cuidar um pouco mais, porque somos padres, mas nem sempre nós temos uma estrutura emocional, afetiva, que nos proporcione essa leveza que vocês precisam que a gente tenha. O padre, digo por mim, o padre é um ser que tem muitas obrigações e poucos direitos. A comunidade é a primeira a cobrar, a achar estranho. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a academia, porque eu não tinha cuidado com a minha saúde, não tinha mesmo. Comia, bebia e trabalhava. E aos poucos fui percebendo que aquilo foi ceifando a minha saúde. E eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a academia, a primeira coisa que eu ouvi foi isso, que a academia não era lugar de padre. E assim, muitas outras situações. O padre, por exemplo, quando ele precisa fazer férias, o constrangimento que ele tem de dizer que viajou, que descansou com o dinheiro dele. Não é dinheiro da paróquia, não. Ele tem o salarinho dele, ele pode economizar. Eu, graças a Deus, eu não preciso viver de dízimo. O meu trabalho, tudo aquilo que eu faço, os meus livros, os meus CDs, eu sobrevivo e ainda ajudo muita gente a sobreviver. Mas eu sei que muitos padres que vivem em suas paróquias têm uma vida muito simples, mas guardam o seu dinheirinho para poder fazer as suas férias. E às vezes precisa esconder que vai fazer férias porque se sente culpado, ou até mesmo se sente muito facilmente julgado. Às vezes as pessoas não veem o dia a dia cansativo que um sacerdote tem. É cansativo. O tempo todo nós estamos enfrentando demandas emocionais de pessoas que estão enfrentando problemas. Quantos funerais? Você participa de um funeral, você já sai de lá destruído porque é cansativo, E o padre que faz isso todo dia? Às vezes celebra 3, 4 missas por dia.
Então a vida de um sacerdote, claro, ninguém está reclamando não. Nós só estamos apenas pedindo que as nossas paróquias acolham com mais amor, com mais carinho, esses homens que precisam ser amados, que precisam ter amigos. Senão a vida do sacerdote fica muito solitária. E a solidão é uma porta de entrada para o diabo. O diabo nada de braçada quando nós não temos o coração ocupado com bons sentimentos. Essa tal internet, então, é um perigo. É um perigo para os solitários. Porque acabam criando um mundo paralelo. Um mundo onde ele de alguma forma vai tornar-se ninguém, né? Porque o tornar-se ninguém faz bem. Você ser um anônimo, isso descansa. E o padre mas em hipótese alguma ele consegue ser ninguém. Todo lugar que ele vai, alguém vai puxar num cantinho, vai contar um problema, e vai pedir um conselho, e vai chorar uma situação difícil. Então, isso ao final de tudo vai pesando muito. E eu encontrei o padre Marcelo, olhei naquele rosto tão cheio de amor ao que faz. Eu pensei em tantos padres que também têm amor ao que fazem, mas que também estão cansados. Não é fácil, a vida de padre não é fácil. Eu sei que é pesado, mas eu gostaria aqui manifestar o meu carinho e pedir que nós, povo, você tenha uma atenção especial com o seu pastor, com o seu padre. O seu pastor também, vamos dizer aos evangélicos também que nos assistem. Padre, pastor, irmãs religiosas, minha gente. Eu tenho um respeito tão grande pela vida religiosa feminina. Primeiro porque elas estão nos lugares que geralmente nós não queremos estar. Elas trabalham no anonimato, elas curam feridas nos hospitais, nas santas casas, que a duras penas procuram sobreviver para dar atendimento digno aos mais pobres. As irmãs que trabalham na educação, que fazem isso que nós estávamos falando aqui antes. Eu tenho as minhas amigas, as damas da instrução cristã. Eu trabalhei muito tempo em parceria com elas lá em Recife, também em Maceió, irmã Sandra, irmã Flávia, irmã Maria do Carmo, irmã Socorro. Tantas que passaram pela minha vida. E eu via irmã Silene agora, que é a diretora lá do Colégio Damas de Recife, que zelo que essas mulheres têm pelos filhos dos outros. Não são os filhos delas. É colocar uma marca além do conhecimento. E não é uma catequese que idiotiza, não. É um cristianismo muito vivo, que vira caráter. Era muito bonito, porque nas festas de ex-alunos, quantas oportunidades eu tive de ouvir testemunhos de homens e mulheres que diziam: hoje, se eu sou um homem de valor, posso dizer assim, é porque tive o auxílio das irmãs. Então é muito bom. Eu estudei no Lourdes, lá em Lavras, as irmãs de Nossa Senhora da Piedade, irmãs que marcaram a minha vida pelo testemunho cristão de generosidade, de amor ao que faziam, uma vida de renúncia, de muita renúncia. E eu sei que às vezes os padres, né, como nós tivemos na semana agora em Aparecida, os padres cantores, os padres que aparecem na televisão, os padres que fazem sucesso, e essa mulherada que leva a igreja aqui também, ó, sobre os ombros, e que não são vistas. Aqui mesmo na Canção Nova, se vocês soubessem como tem mulheres líderes aqui dentro, se vocês soubessem como essas meninas entregam as suas vidas para que este veículo de comunicação continue acontecendo.
tem ninguém aqui fazendo passeata, querendo reconhecimento, não. Eu estou fazendo isso porque me ocorreu aqui agora o desejo de ressaltar a presença dessas mulheres que transformam a nossa vida. Irmãs que num gesto de delicadeza, quando eu estive na faixa de Gaza, tudo lá me comoveu muito. Primeiro porque é uma estrutura, hoje eu não sei o número, quando eu estive lá, já eram menos de 1000 cristãos. Porque os cristãos são os que mais sofrem dentro da estrutura de Gaza. Porque eles não conseguem emprego, eles não conseguem viver com dignidade. E o Padre Mário que está lá, fazendo um trabalho lindíssimo, de socorrer, inclusive, nós estamos retomando, porque a gente foi aconselhado, por motivos que não precisamos dizer aqui, nós fomos aconselhados a retirarem a campanha Amigos de Gaza do ar, porque houve um grande mal-entendido, quando foi aquela reportagem do Fantástico no ar. Algumas pessoas do Estado Islâmico acreditavam que eu estava celebrando missa em Gaza. Não. E aquela imagem que abria a reportagem era uma missa em Jerusalém. E eu não fui lá fazer catequese, o que é contra o Alcorão. E nós respeitamos isso. Padre Mário já está lá fazendo o trabalho dele. O nosso único objetivo foi lá, ver de perto uma situação e levar ajuda humanitária. Ajudar financeiramente. Padre Mário, para que ele tivesse condições. Mas enfim, acharam que nós estávamos indo lá fazer, desafiar o Estado Islâmico. Não era isso. Quando nós estivemos em Gaza, aí depois eu estava dizendo que nós estamos retomando a campanha para continuar ajudando o Padre Mário, eu fiquei extremamente tocado com o trabalho que as irmãs, que são seguidoras de Teresa de Calcutá, fazem naquele lugar. Eram mais de 60 crianças, todas elas com deficiências, porque são abandonadas por serem deficientes. Nenhuma cristã, todas filhos e filhas de muçulmanos. As irmãs cuidando amorosamente dessas crianças. E não permitiam que a gente nem tirasse uma foto com elas. Não querem aparecer. Não querem fazer propaganda da caridade que realizam. O que eu acho bonito demais. Nada pode me constranger mais do que ficar contando o que a gente ajuda ou deixa de ajudar. Porque a caridade que a mão direita faz, a esquerda não tem nem que ficar sabendo. Foi Jesus que nos ensinou isso. Que todas as ajudas que a gente vai fazendo pelo caminho, fica contabilizado lá em algum lugar. Eu tenho uma resposta, né? Que às vezes as pessoas me falam assim: Deus lhe pague, Padre Fábio. Minha filha, mas ele já me pagou demais, eu só devolvo. Eu só devolvo, porque a minha vida é só graças. Quem eu era e o que hoje eu posso viver, o que hoje eu posso experimentar do menino medroso que nasceu lá em Formiga, Minas Gerais, sem nenhuma oportunidade, que quase nem estudou. Eu só tenho que agradecer. E quando eu faço referência a quando eu agradeço a Deus, vocês não fazem ideia do tanto de mulheres que eu coloco nessa lista. Minhas professoras, a minha primeira professora, Rosângela, a minha catequista Edna, a minha catequista Imaculada. Depois a minha outra professora, Dona Rosângela, depois da Dona Rosângela veio a Dona Miriam. Que mulheres que deixaram uma profunda transformação na minha vida. Doutora, minha querida Aparecida. Sim, gente que a gente não esquece. Sabe por quê? Um dia colocaram no nosso coração um registro que ficou definitivo. A Ila Bueno, lá em Piuí, eu já tinha saído da escola. Ela era uma orientadora educacional
percebeu a minha falta, perguntou para os meus amigos: cadê aquele menino, Fábio? Ah, ele não está vindo mais estudar. Mas vocês sabem por quê? Não. Onde que ele morava? Interessou-se por mim. Foi até na minha casa e descobriu que eu estava trabalhando de servente de pedreiro com meu pai. Aos 14 anos. O que ela fez? Perguntou minha mãe: onde é a obra que o seu menino está com seu marido? Foi lá, pegou o carro dela, foi atrás de mim. Chegou lá, quando eu vi aquela mulher entrando, eu sabia que ela era do colégio, já comecei a tremer, achando que eu tinha feito uma coisa horrorosa e que eu ia ser penalizado ali. Não, ela foi atrás de mim. E eu me lembro como se fosse hoje dela dizendo para o meu pai: ô, seu Natinho, o Fábio não pode parar de estudar. O senhor sabia que ele é um menino muito inteligente? Aí ela começou a me elogiar, né? O meu pai: não. Que eu era muito tímido, né? Eu não ficava fazendo propaganda de mim dentro de casa. Você sabia que ele pode ser um escritor? Olha isso, gente. Ele escreve muito bem. A professora de português já levou várias vezes redações dele, para a gente poder ler lá no nosso encontro, num dos nossos intervalos. Aí o meu pai olhando assim, como se estivesse dando a luz a mim ali. Como se estivesse me conhecendo ali naquele momento. E eu lá, chapeuzinho de palha, coando areia, feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu trabalhava para comprar um LP por semana. A minha maior alegria era receber o dinheirinho da semana, passar na loja de discos e comprar um LP. Às vezes não dava, era um compacto que tinha 2 músicas, uma do lado A, o lado B, porque eu sempre gostei de música. Nós tínhamos uma radiola ali em casa. Mulheres que passaram pela minha vida. Dona Célia, minha professora lá em Formiga, chamava a gente fedorento. Fedorentos, entupidos. Tudo de uma maneira carinhosa. A gente ria. É tão bom, minha gente, a gente passar, sabe, no filtro da memória, as pessoas que fizeram a gente ser quem a gente é. A minha querida bibliotecária, Dona Conceição. Já contei essa história aqui também, que um dia, nos nossos primeiros dias de aula, nos levou àquela biblioteca e nos disse: aqui moram pessoas muito interessantes, mas para conhecê-las, vocês terão de ler esses livros. Mundos maravilhosos estão escondidos nesses livros, mas vocês terão de lê-los para conhecer esses mundos. Enfim, isso é família, né? Isso é gesto familiar, que não é sanguíneo, mas é amoroso, porque educa, porque coloca uma influência positiva naquele. Eu tenho pensado muito sobre isso. O que eu provoco no outro ao passar pela vida dele? E isso deveria ser para nós a nossa marca. Nós somos cristãos e nós estamos aqui para passar de forma positiva na vida das pessoas. A gente está falando do Lar da Tia Socorro e nós estamos aqui com umas coisas bonitas da coleção Filho do Céu que foram lançadas essa semana. Olha que bonita essa pulseira. As meninas foram muito criativas, pediram para eu escrever Filho do Céu. Aí eu escrevi e elas fizeram com a minha caligrafia. Dá para mostrar aqui? Eu preciso pôr mais em pé. Deu? Não, né? Deixa eu tirar o microfone aqui que vai ficar mais fácil. O que significa levar uma coisinha dessa no braço? É de alguma forma a gente demonstrar as nossas intenções, né? Um símbolo religioso
demonstra a nossa intenção. Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, é Filho do Céu Oficial. Filho do Céu Oficial. Lá você vai ver todas as peças que foram lançadas essa semana. Tem coisas lindas, com preços muito, muito acessíveis, para você ter um símbolo que nos identifica e ao mesmo tempo também ajudar-nos a ajudar o projeto da Tia Socorro. Lembrando também que no dia 23 de janeiro de 2018 até o dia 3 de fevereiro, nós estaremos numa peregrinação em Portugal, passando por lugares muito especiais. Ligue aqui para o 0 operadora 12 3186 2600 ou ligue amanhã para a Obra de Maria, um número que eu não sei de cor, vou ver se a Dani pode colocar aí no GC. Dá para colocar? E você vai ter a oportunidade de conhecer esse roteiro. Aí, ó, já está aparecendo aí. Esse é o número da Canção Nova. Vai ter a oportunidade de ir comigo. Serão 12 dias de viagem entre ir e voltar. 10 dias de espiritualidade, de convivência, o que faz muito bem ao nosso coração, né? Nós precisamos. E se às vezes você tem a oportunidade de preparar férias, então venha conosco. Gente, estou feliz demais. O livro Crer ou Não Crer, que foi lançado na semana passada com o meu querido amigo Leandro Carnal, uma conversa muito sincera sobre as questões pertinentes aos dias de hoje. Um homem que não crê em Deus, numa conversa muito sincera com um padre que crê em Deus nas pequenas coisas. Não vou ler livro de ateu, não. Você não faz ideia de como você pode crescer tendo contato com uma pessoa que pensa diferente de nós. Sobretudo que eu estou aqui para defender a gente. Eu fui muito firme nos meus posicionamentos. Então não virou um debate. O livro é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de aprofundar a nossa fé. O conhecer com profundidade a fé qualifica a nossa fé. E eu estou muito feliz porque Publish News é o órgão que regulamenta a venda de livros no Brasil. Ele nos informou que essa semana nós somos o livro mais vendido. Então fiquei muito, muito, muito feliz por saber que uma conversa que teve como objetivo buscar o conhecimento, aprofundar as nossas questões, já chegou a tantos corações. Boa noite, seu Christian. Tudo certo com você? Muito obrigado pela sua presença, querido. Sempre um prazer ter você comigo aqui, viu? E eu reforço aqui o meu desejo de continuar com essa experiência de trocar experiências com vocês. Uma experiência de trocar experiências. Uma oportunidade que eu encaro com muita alegria, que é estar aqui toda quarta-feira, depois na reprise do sábado, reprise de domingo para segunda, convidando você a refletir comigo. Nós estamos numa época onde as pessoas são muito reativas, reagem com muita rapidez, mas nós estamos numa época em que as pessoas são pouco reflexivas. Nós precisamos ser mais reflexivos do que reativos. A reflexão, ela nos livra da resposta idiota, da resposta grosseira. A reflexão nos livra da ignorância. Então, às vezes, demorar um pouquinho sobre as questões nos ajuda a conhecê-las melhor. Hoje nós falamos tanto de família. É tão bom quando nós percebemos que o nosso coração está desfrutando da alegria de ser quem Ele é, de amar quem Ele ama. É tão bom a gente olhar ao nosso redor e identificar as pessoas que transformaram a nossa vida. Ou até mesmo aquelas que nos equilibram no nosso dia a dia, para a gente ser menos reativos e mais reflexivos. A reflexão abre a nossa mente, minha gente, para a gente ser melhor. Uma pessoa que reflete mais sobre si, ela tem muito mais condições de viver o Evangelho do que aquela que não reflete. Porque o Evangelho, ele não é outra coisa senão o resultado de uma boa reflexão.
depois de conhecer a pessoa de Jesus, ele vira reflexão em nós. Tudo que nós vivemos passa pelo crivo dele. Nós não vamos para a cama sem pensar o dia, sem refletir o dia que vivemos. E nem iniciaremos um novo dia sem refletir aquilo que queremos para ele. É isso que eu desejo, do fundo do meu coração. Que nós sejamos cada vez mais responsáveis pelas pessoas que passam pela nossa vida. Que a gente tome nas mãos essa oportunidade de ser família. Ser família é muito mais do que morar na mesma casa. Ser família é a gente morar um no coração do outro. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção e nos conceda uma semana de paz, de amor, de solidariedade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas. Seu olhar, o sol poente. Oh, 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 oh. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm.